E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 1, os versos de 8 até o 27. Romanos, capítulo 1, do 8 até o 27. Agosto, dentro do calendário da Igreja Presbiteriana, é o mês das missões. E por isso nós estamos numa série de mensagens a respeito das missões. E hoje eu quero trazer mais uma palavra para a igreja. Está lá em Romanos, capítulo 1, os versos de 8 até o 27. Se você tem a sua Bíblia aí, smartphone, tablet, você pode abrir. Se você não tem, você pode acompanhar conosco, está projetado ali, ó. Você pode acompanhar conosco o que nos diz a palavra de Deus. É sempre bom, apesar das modernidades, né? Eu sou afeito das modernidades, gosto das modernidades, das tecnologias, mas é sempre bom a gente ter a Bíblia conosco, né? Às vezes parece uma tradição vazia, mas não é. É importante nós termos. É importante nós carregarmos a palavra conosco e fazermos uso dela. E Paulo aqui, ele vai trazer para nós um ensino maravilhoso. Eu quero compartilhar com você. Romanos 1, capítulo 1, os versos de 8 a 27. Diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em nossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Amém? Vamos orar? Pai,
nesse momento nós pedimos que o Senhor fale conosco, através da tua palavra e do teu poder. Que a tua graça e misericórdia nos inunde e que a tua sabedoria, sabedoria divina, se revele hoje, não por capacidade humana, mas pelo manifestar da tua glória em nosso meio. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre a visão missionária e o real desejo de ir e pregar o Evangelho. E quando nós pensamos em Evangelho, quando nós pensamos em evangelista, pregação da palavra, anunciação do Evangelho, ninguém melhor para nós analisarmos e para nós aprendermos do que Paulo. O apóstolo Paulo foi um extremo evangelista. Um homem que pregou às nações, um homem que difundiu o Evangelho, que levou o Evangelho a culturas antes não alcançadas. Até então, o ser de Deus, o pensamento do eterno, aquela concepção de Deus que até então se conhecia no mundo, era entregue aos judeus. Os povos conheciam Deus dos judeus, mas a eles ainda não tinha sido anunciado. Quem faz isso, quem leva o evangelho aos gentios, quem prega aos povos, quem começa esse empenho missionário, é o apóstolo Paulo. Quando nós então olhamos para aquilo que Paulo nos ensina, quando nós vemos a vida de Paulo e o ensino de Paulo, nós temos então uma base para a missão. Não só aquela base do ir, da prática, da praxe, de sair e ir alguém pregar. Mas com Paulo nós aprendemos a teologia da missão. Nós temos compilado, nós temos sistematizado o ensino a respeito da obra missionária. O porquê nós devemos pregar e o que nós devemos pregar. O porquê anunciamos e o que anunciamos. É em Paulo que nós aprendemos então a respeito da evangelização. E Paulo fazia isso por acreditar que nele havia um chamado. 1 Coríntios 9, 16 e 17, o próprio Paulo diz assim, olha, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Isso é palavra de Paulo. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Olha a mente desse homem. Eu prego o evangelho porque eu fui chamado para isto. Se faço de boa vontade, eu tenho um prêmio. Mas se não, não faço mais do que a minha obrigação. Porque é para isso que eu fui chamado, é para isso que eu fui designado. E Paulo então entendia existir nele um chamado de Deus para pregar o evangelho. E aqui em Romanos 1, Paulo então mostra o porquê ele pregava e o que ele pregava. Romanos 1 é a base, não só por ser o texto introdutório da carta, mas Romanos 1 é a base de tudo aquilo que Paulo vai explicar aos romanos. Aqui está compilado todo o ensino, toda a doutrina que Paulo vai levar então aos romanos. É aqui que ele fala do seu anseio evangelístico e afirma isso quando ele diz lá no verso 15 que nós acabamos de ler, por isso quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Ele está mostrando aqui o desejo de ir e pregar o evangelho, de evangelizar aquele povo. E é interessante Paulo mostrar esse desejo de pregar a Roma. Se você for analisar, pregar em Roma era algo muito difícil. Pregar em Roma não era algo para qualquer um. Roma, com certeza, era o ambiente mais amedrontador para se falar do Evangelho. A grande Roma, admirada pelos povos, a base da república, a base de toda aquele pensamento ocidental que hoje nós recebemos. Roma, por si só, era um lugar admirado pelos homens. Havia no mundo antigo um sentimento recíproco, um sentimento mútuo, não recíproco, mútuo, nos povos, de que um dia todo homem deveria conhecer Roma.
Todo homem deveria estar em Roma para ver a grandeza da cidade, para ver o poder que ali estava concentrado. Roma era a sede dos estudos, havia ali universidades, havia ali todo um pensamento. Roma era cosmopolita. Tanto que nós temos aquela frase que todos conhecem, ouviram algum dia no banco de escola, né? Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque todos os povos se concentravam ali em Roma. Todos os povos iam ali a Roma. Então, pregar em Roma, gente, não era uma coisa fácil, mas é isso que Paulo faz. É esse o desejo que ele mostra. Ele se empenha para que isso aconteça. Nós vamos ler em Atos as peripécias paulinas para chegar até Roma. O que ele enfrentou para estar ali. O que Paulo tinha a ensinar a Roma? O que Paulo tinha a dizer para esta grande cidade? Que petulância era essa de Paulo de ir até Roma e pregar? O que ele tinha para falar àquela cidade, que aquela cidade já não soubesse? O que Roma precisava ouvir e saber, que Paulo tinha a lhes anunciar? Outras pessoas com certeza não iriam a Roma. Talvez nenhum de nós aqui iria. Talvez nós teríamos vergonha, medo de ir lá pregar. Mas Paulo fala, eu não me envergonho desse evangelho. Eu vou lá anunciar. Paulo talvez fosse o homem que mais, ou um dos que mais devesse temer ir a Roma. John Stott diz que na tradição histórica, Paulo era um homem que não tinha muitas condições de anunciar o evangelho. Stott descreve Paulo como um carinha feio e corcunda, de pernas tortas, careca, nariz de gancho, vista fraca e sem grandes qualidades oratórias. Olha a descrição histórica de Paulo. Você captou aí? Um homem feio, um carinha feio, né? Stott usa essa expressão, um carinha feio e corcunda, de pernas tortas, careca, nariz de gancho, parece uma bruxa, né? Nariz de gancho, vista fraca e sem grandes qualidades oratórias. O que Paulo esperava conseguir em Roma com essas características? O que Paulo queria anunciar àquele povo que aquele povo já não soubesse? Qualquer um de nós manteria distância de Roma. Mas Paulo empenhou toda a sua vida para chegar lá e anunciar o evangelho. Enquanto muitos de nós ficaria de bico calado, por medo de ser ridicularizado, Paulo se levanta, vai e prega. Enquanto muitos de nós diriam, deixa eles ficarem lá com a sabedoria deles, Paulo não pensava assim. Pelo contrário, ele diz, eu sou devedor. Ele escreve ainda mais, eu estou disposto a ir. E ele ainda nos fala, eu não me envergonho do evangelho. E baseado nisso, nós temos aqui algumas verdades que nós precisamos aprender a respeito do evangelho. E nós temos aqui algumas premissas que vão nos ajudar a entender por que nós devemos ir e anunciar o evangelho aos povos. Por que nós devemos nos levantar e sairmos dos nossos lugares para irmos e pregarmos esse evangelho? Baseados no que Paulo nos ensina aqui em Romanos 1. Nós temos a base para ir de maneira correta a anunciar os povos. Não basta só paixão e vontade própria. Durante muito tempo se ensinou que para fazer missões, o que eu preciso? Eu preciso de dinheiro, paixão e vontade própria. Tudo bem, isso é muito bonito. Mas não passa muitas vezes de uma realidade de autoajuda. Para eu poder ir e anunciar verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, e fazer a missão segundo a vontade de Deus, eu preciso entender algumas coisas. E Paulo explica, Paulo coloca aqui o porquê nós devemos ir e pregar o evangelho. Em primeiro lugar, para eu ir e pregar o evangelho, eu devo ir porque eu entendo que o evangelho é uma dívida para com o mundo. E Paulo descreve isso. Lá no verso 14, mantenha a tua Bíblia aberta. Nós estamos aqui pegando a base para a missão. Nós estamos aqui entendendo a visão missionária, o porquê que eu tenho que ir.
Porque o evangelho é uma dívida para com o mundo. Como assim, pastor? Que história que é essa? Paulo devia alguma coisa para o mundo? Ele tinha pego alguma coisa emprestada de alguém? O mundo tinha lhe dado alguma coisa pelo qual então ele era devedor ao mundo? O mundo me deu alguma coisa pelo qual eu sou devedor ao mundo? Pelo contrário, eu aprendi que eu tenho que me apartar de toda a paixão e toda a imundícia humana. Como assim? O evangelho é uma dívida para com o mundo? Eu não tomei nada emprestado do mundo, o mundo não me deu nada. E muitos crentes pensam dessa maneira: eu não tenho nada a ver com o mundo. Muitos crentes parecem verdadeiros extraterrenos, ETs. Porque a partir do momento que conhecem a Cristo e adentram a igreja, eles se tornam um corpo estranho no mundo. Talvez esse seja o pensamento que você recebeu. Essa foi a carga doutrinária que eu recebi. Durante muito tempo eu me afastei do mundo, dos amigos que eu tinha, das pessoas que eu conhecia. Me enclausurei. Me afastei do mundo. Pastor, mas não é assim que funciona. Olha o que Paulo nos diz no verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Eu tenho uma dívida para com eles. Mas se o mundo não pode me dar nada, se o mundo não me acrescenta nada, como eu devo ao mundo? Você não deve a uma pessoa somente quando você pega algo emprestado dela, ou quando ela te dá algo. Eu chego para a Adenir e digo: Adenir, me empresta R$50. A Adenir me empresta, enquanto eu não lhe pagar, eu estou devendo a Adenir. Ou, se eu pego um valor até que eu não pague, eu sou devedor, não é esse? Não é isso que a gente pensa? Mas não é isso que aconteceu com Paulo. Ele não pegou nada do mundo, pelo contrário, o Senhor tirou do mundo. Como assim ele deve? A dívida no caso de Paulo aqui, que é a nossa dívida, ela acontece de maneira contrária. O Senhor Jesus, quando chamou Paulo para a missão, quando tirou Paulo do mundo, quando limpou Paulo de toda a imundície, de todo aquele pensamento retrógrado, de ser um perseguidor da igreja, de ser um homem reprovável, o Senhor Jesus o chamou e o vocacionou. Como ele me chamou, chamou a cada um de vocês e vocacionou a vocês. E ele disse a Paulo: Paulo, eu estou lhe entregando algo que não lhe pertence e que você tem que dar às outras pessoas. Você tem que dar aos bárbaros, aos gentios, você tem que dar aos sábios e ignorantes. Eu estou lhe dando o evangelho que você vai pregar a eles. E enquanto Paulo não entregasse a eles o evangelho, Paulo tinha uma dívida com eles. Eu recebi algo de alguém. O Senhor Jesus me deu algo. E ele fala: vai, entregue para fulano. Enquanto eu não entregar a ele, eu tenho uma dívida para com ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós recebemos as boas novas, mas não para ficar conosco, para que nós possamos ir e anunciar aos povos. E se eu não fizer, eu estou em dívida para com eles. E Paulo diz: se eu não for pregar a vocês algo que o Senhor me deu, eu estou devendo, eu sou um devedor. E nós devemos pensar dessa maneira: o Senhor Jesus nos deu a salvação, o Senhor Jesus manifestou graça sobre nós, para que nós possamos ir aos perdidos e anunciar o evangelho. Há pessoas que estão aí no mundo perdidas, e nós precisamos entregar a eles a palavra da salvação. Se você não o faz, você está em dívida. E todo mal pagador não tem consideração diante do justo juiz. Nós devemos cumprir, nós devemos pagar, não podemos ficar em dívida com o Senhor. Então, anunciar o evangelho aos povos é uma incumbência que nos foi dada. A começar pelos nossos rincões. A começar pela nossa cidade, com os nossos vizinhos, com a nossa família. No bairro onde nós moramos, com os amigos dos nossos filhos, com os amigos dos nossos cônjuges. Nós somos chamados a anunciar a eles o evangelho. Não de maneira secreta, mas irmos e pregarmos. Porque o conhecimento, ele vem através do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus.
que você tem que anunciar. Pastor, mas eu tenho vergonha. Paulo nos diz, eu não me vergonho deste evangelho. Podem me ridicularizar, podem virar as costas para mim, mas eu entrego a encomenda que me foi confiada. A primeira base que nós temos para ir e anunciar, o primeiro fundamento no qual nós devemos nos alicerçar é esse: de que nos foi confiada a mensagem do evangelho e nós não podemos deixar de anunciar. Nós não podemos terceirizar, nem legar a outros, e dá no mesmo. É você que tem que anunciar. É você que tem que falar. É você que tem que viver. O Senhor lhe deu para que você entregue a outros. Nós temos uma dívida. E nós precisamos honrar o nosso compromisso. Então, para eu ir anunciar, eu tenho que ter, em primeiro lugar, esse pensamento. Quem consegue dormir em paz devendo? Quem consegue dormir em paz sabendo que precisa pagar, que precisa acertar? Quem consegue dormir em paz sabendo que não conseguiu honrar um compromisso? Com Cristo é da mesma forma. Não podemos dormir em paz se nós não estamos cumprindo com o nosso chamado. Se não estamos pagando a dívida do compromisso que nos foi confiado. Segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o mundo. Esse era um outro entendimento que Paulo trazia consigo para ir e fazer a missão. E esse é um entendimento que eu e você precisamos ter também. Que nós devemos ir e anunciar a toda e qualquer criatura, aos povos, o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar o mundo. Paulo diz no verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há salvação fora do Evangelho. Não há salvação sem Evangelho. Homens não salvam, instituições não salvam, poderes constituídos não salvam. É o Evangelho de Deus que salva. O Evangelho que foi confiado a mim e a você. E se nós queremos ver a manifestação da salvação e do poder de Deus sobre o mundo, nós devemos ir e anunciar o Evangelho. Durante muito tempo se acreditou que a instituição podia salvar. Há ensinos que eu e você já aprendemos, que a salvação está na igreja. Não na igreja espiritual, mas na instituição. Como se a placa pudesse salvar. A ponto de muitos de nós, um dia, termos tido a tradição de adentrarmos a igreja e tomarmos para nós até um benzimento, como se aquilo fosse nos justificar. Não é isso que a palavra diz. Se você quer ver os teus parentes salvos, se você quer ver os teus amigos conhecendo o Evangelho, se você quer ver a salvação se manifestando no seu meio, no seu ciclo social, você precisa ir anunciar o Evangelho. Não há salvação para o mundo fora do Evangelho. As igrejas estão falhando em cumprir a sua missão, porque pregam tudo e qualquer coisa, menos o Evangelho. As pessoas têm ouvido de tudo. Os cultos parecem uma reunião de autoajuda. Pastores gastam o seu tempo escrevendo livros de autoajuda. Mas se esqueceu que o chamado de cada cristão é de ir e anunciar o Evangelho. Por quê? Porque é só pelo Evangelho que as pessoas são salvas. A salvação está na anunciação da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer esta verdade. Os povos precisam conhecer essa verdade. Toledo precisa conhecer essa verdade. E nós, como igreja de Cristo, precisamos ir e anunciar. Precisamos ir e pregar. Precisamos ir e ensinar. Muitos missionários vão a campo, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas gastam muito tempo com projeto A, projeto B, a tentativa C, e vamos fazer isso, vamos construir aquilo, e não anunciam o Evangelho.
E as pessoas recebem tratamento dentário, recebem óculos novo, recebem comida de ótima qualidade. Maravilhoso. Isso é tremendo. É bom promover a dignidade humana. Mas o evangelho que salva? E a palavra que liberta? Não se anuncia. Não adianta nada ter dente novo, óculos novo, cabelo cortado, barba parada e morrer assim no inferno. Nós temos que ir para anunciar o evangelho. Transformamos a igreja numa associação de boas obras. Não que a igreja não possa fazer, tenha que fazer, porque pelas boas obras glorificarão o Senhor o vosso Deus, mas precisam ouvir o evangelho. Nós precisamos anunciar o evangelho. Nos tornamos pessoas muito boazinhas. Maravilha. Mentirosos porque não pregamos o evangelho. Pessoas conhecem a bondade. Oh, é bom, né? É bom ser crente. Aquela igreja lá ajuda, olha, dá comida, faz isso. Maravilhoso. Mas não se fala que aquela igreja prega o evangelho. Ali naquela igreja, além de comida, bebida, um cabelo aparado, uma barba feita, eu conheci a verdade que liberta. Porque muitas vezes nos detemos muito em fazer boas obras, que aparecem para os homens. Mas nos esquecemos de pregar a verdade que liberta da escravidão do pecado. Sou contra boas obras, pelo contrário. Tenho no meu coração, já falei isso para várias pessoas, o meu desejo é ter uma igreja tão estruturada, que nós tenhamos um lugar de acolhida dos pobres, que nós possamos acolher as pessoas necessitadas, cobri-las, alimentá-las, fortalecê-las. Eu tenho um sonho que isso aconteça. Eu tenho um sonho onde a gente possa ensinar crianças, eu tenho um sonho onde a gente possa acolher casais, eu tenho um sonho onde a gente possa fazer muitas coisas, mas eu tenho um sonho maior, onde as pessoas possam ouvir do Evangelho de Cristo. Que elas sejam libertas das cáries, mas acima de tudo dos pecados. E é por meio do Evangelho. É por meio de ouvir a palavra de Deus. Podemos fazer isso com as nossas aptidões? Sim, podemos. Usar das nossas capacidades para abrir portas e ali falarmos do Evangelho. Mas não podemos escancarar as portas e deixarmos as pessoas sem ouvirem o Evangelho. Sem que ouçam a palavra de transformação e de libertação. Paulo sabia disto. E ele fala, eu quero ir até vocês, porque eu não me envergonho do Evangelho, e nele a salvação. Roma precisa ouvir, mais do que os discursos polidos no Senado, mais do que todas as apresentações culturais e teatrais. Roma precisa ouvir que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso que Paulo vai fazer lá. É isso que nós precisamos fazer. Ir e anunciar, por acreditarmos que a salvação está no Evangelho. Em terceiro lugar, terceiro pilar. Opa, é para frente, não é para trás. Para que nós possamos ir e anunciar, é que nós precisamos entender que o Evangelho revela a justiça de Deus. E Paulo vai nos dizer, verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pastor, que história que é essa de justiça? O que Paulo está dizendo? Queridos, pelo pecado que habita cada um de nós, recebemos no nosso nascimento, acompanha-nos, é o pecado original, é o pecado que nos acompanha desde a queda de Adão. Nós nos tornamos injustos diante de Deus. E sobre todo injusto, cabe a ira santa do Deus justo e verdadeiro. Nós não gostamos muito de ouvir isto, né? Nós gostamos de ouvir a história, só a história do Deus bonzinho, bonachão. Deus é amor. E Ele é extremo amor. Um amor que nenhum de nós é capaz de manifestar, mas Ele é justiça. E não poderíamos nós estar diante de Deus de maneira injusta. Mas nós não tínhamos condições de nos justificarmos. Contra nós estava o peso da lei. Contra nós estava o pecado. Como nós, tão impuros, reprováveis, poderíamos adentrar a presença de um Deus justo? E Paulo então nos fala que eu tenho que ir anunciar o Evangelho, mostrando que é por Ele que eu sou justificado. Pelo que Cristo fez por mim. Eu era injusto. Ele se fez justiça por mim. De que maneira que Deus faz isso?
dando o seu filho, que não conheceu o pecado, o seu filho totalmente puro e santo, para morrer em meu lugar. E toda a ira de Deus agora se manifesta sobre ele. Ele recebe sobre si a nossa injustiça. Ele recebe sobre si o nosso pecado. E através do que ele faz, nós nos tornamos justos diante de Deus. E agora, para que nós possamos ser justificados, só há um meio: conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo e vivendo mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Porque aquele que não conhece o Evangelho, ele não é feito justiça diante de Deus. Ele não é justificado diante de Deus. Nós não tínhamos condições em nós mesmos. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios. Mas Deus dá o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que por meio dele se fizesse a justiça necessária. Você sabe que é por causa disso que quando por Jesus se fazer justiça e morrer no nosso lugar, é que ele clama lá no Calvário, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele grita isso porque é nessa hora, quando ele recebe sobre os seus ombros o nosso pecado, o Senhor não mais mantém a comunhão ali com ele. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Jesus, que andou em plena comunhão com o Pai, agora recebe sobre si os nossos pecados. E o Pai, então, vira os olhos para ele. Isso é eterno? Não. Porque o Pai, após ter depositado sobre ele o pecado, após ele ter morrido por nós, ter sido feito justiça por nós, o Pai não o abandonou, como o Pai não nos abandona. E aí está a manifestação desse amor maravilhoso. Porque o Pai o tirou do Hades, o trouxe à vida, o ressuscitou, para que nós tivéssemos nele vida e vida em abundância. Esse é o poder do Evangelho. É isso que os povos precisam saber. Que Jesus morreu por nós. Que ele ressuscitou. Que não há sobre ele o poder do império das trevas. Não há sobre você o poder do império das trevas, quando Cristo Jesus, através do Evangelho, habita a tua vida. Não é religião, não é dogmática, não é teologia, não é nada disso. É poder de Deus revelado sobre pecadores, que mereciam sobre si a ira santa de Deus. Mas porque Ele nos ama, Ele nos justifica. E Ele nos faz participantes da sua família. Ele nos faz seu povo. Ele nos faz seu sacerdócio santo. Povo adquirido. Para que nós nele pudéssemos então ter vida e vida em abundância. Pudéssemos habitar com Ele. Pelo que Cristo fez. E nós sabemos disso pelo poder do Evangelho. Os povos que recebem a Cristo sabem disso pelo poder do Evangelho. Hoje nós podemos habitar com Deus. Porque Deus se fez justiça sobre nós. Eu quero libertar você. Eu quero justificar você. Você não tinha justiça em si mesmo. Você não tinha como adentrar a eternidade. Mas eu justifico você. O que eu tenho, eu te dou. Como que nós recebemos isto? Através do Evangelho. Está vendo a importância da obra missionária? Está vendo a importância de irmos e pregarmos? Para que os povos saibam e recebam a verdade do Evangelho sobre as suas vidas. E por fim, um outro pilar que deve ser um motivador da nossa ida para pegarmos o verdadeiro Evangelho é que o Evangelho é a maneira de Deus de restaurar no pecador a sua glória. E aqui Paulo mostra uma motivação que muitas vezes fica obscurecida naqueles que têm o desejo de ir e pregar. Porque a gente pergunta, por que você quer pregar? Porque eu amo as pessoas, eu tenho paixão pelos povos. Olha, eu tenho uma veia evangelística, eu não posso ver pecadores perdendo, e a gente vai concentrando no homem, né? Porque eu tenho paixão pelo homem, eu amo. Sabe o que Paulo fala? Eu vou pregar o Evangelho, porque esse bando de impenitente pecador,
Eles deturparam a glória de Deus. Eles passaram a adorar bezerros. Eles passaram a adorar quadrúpedes, aves. Eles transformaram a glória do Deus incorruptível em coisas corruptíveis. Que história que é essa? O Deus Santo sendo ultrajado dessa maneira e eu me dizendo cristão, deixando que isso aconteça? Não, eu vou pregar o evangelho para que eles saibam que se eles não forem transformados, eles serão punidos. Eu não posso deixar a glória do Deus Altíssimo ser manchada desse jeito. Paulo tinha zelo pela glória de Deus. Anunciamos muitas vezes pelas pessoas, pela obra. Eu não posso ver acontecer isso, eu não posso ver acontecer aquilo. Mas não temos zelo pela glória de Deus. Não temos zelo pela grandeza de Deus. E vemos as pessoas ultrajando a Deus e não fazemos nada nas nossas vidas. Paulo fala, vou a eles pregar o evangelho, porque eles transformaram a glória de Deus. E isso não pode acontecer. Pastor, de onde o senhor tirou essa história? Está doido, pastor? Lê comigo o 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles sabiam que existia um Deus. Eles sabiam. Não o glorificaram como Deus. Como que eu vou permitir isso? Como que eu vou viver em paz? Se eu estou vendo, eles sabem que existe Deus, mas eles não glorificaram como Deus. Nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória, de novo Paulo menciona isso, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu vou anunciar o evangelho para eles, para que eles mudem os seus hábitos, e Deus seja glorificado. Nossa obra principal, gente, nosso chamado principal, o motivo pelo qual você saiu do ventre da tua mãe é que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Uma igreja que não menciona e que não promove a glória do Deus Altíssimo não cumpre a sua missão. E pregar aos povos só pelos povos é bonito, legal, mas é falho. As pessoas precisam conhecer a glória de Deus. E ela se manifesta através da pregação do evangelho. Nosso desejo é que o nome de Deus seja glorificado. Isso é muito claro na minha mente quando eu leio o Salmo 126, que eu preguei aqui para vocês esses dias atrás. Os povos olhavam para Israel e via a manifestação da glória de Deus dentro de Israel e diziam grandes coisas que Deus tem feito por eles. O povo via Deus agindo e glorificava a Deus. Nós devemos ir e proclamar a glória desse Deus. Nós devemos viver para a glória desse Deus. Esse é o nosso combustível. Essa é a chama que inflama dentro dos corações dos filhos de Deus. O zelo pela sua glória. Eu sei que muitos aprenderam errado. Eu, muitas vezes, fui ensinado errado a respeito disso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu fazer. A igreja é isso. Não, a igreja é um lugar da manifestação da glória do Deus Altíssimo. Não adianta nada as pessoas verem tudo e não verem a glória do Deus Altíssimo. Elas não viram nada. E a igreja tem se capacitado em ser uma igreja pragmática, com uma agenda cheia, bons cultos, boas programações, bom tudo. Vazia da glória de Deus. Isso é abominável. Tanto é abominável, o que Paulo vai dizer? Eles foram abandonados. Ele diz aqui que Deus os abandonou, não é? O que Deus fez? Entregou eles às suas próprias paixões. Deixa eles lá. Vão viver homem com homem, mulher com mulher, fazer tudo que é torpeza. Mas isso é bonito, é gostoso, é tempo moderno. Isso é a pior torpeza que tem. Isso é o abandono de Deus. Porque os homens glorificaram a si mesmos. Abandonaram a glória do Deus Altíssimo. É inadmissível que uma pessoa se diga cristão e no seu coração não arda o desejo pela glória de Deus. O zelo pelas coisas de Deus. Crente que se consome com coisas periféricas e se esquece da glória de Deus. E eu estou dizendo inclusive dentro da igreja.
A igreja muitas vezes virou um circo, com um picadeiro, um palhaço em cima, para entreter a plateia. Se vê tudo, menos o zelo da glória de Deus. Paulo fala, eu vou anunciar para eles, para que eles saibam que existe um Deus, para que eles saibam que existe um Deus poderoso, glorioso. E é por isso que eu vou. Por essa glória, por esse poder, por esse Deus. Não podemos anunciar o evangelho senão por outra motivação. O zelo da glória de Deus. Tudo o que Cristo fez, Ele fez para a glória de Deus. Ele fala para que o nome de Deus seja glorificado. Quando Ele ensina a orar, para que o seu nome seja santificado. Tudo apontando para a glória de Deus. Não é para o bem-estar do homem. É para a glória de Deus. É nisso que deve repousar a nossa visão missionária e o nosso desejo de ir. Para que Deus seja glorificado. Para que os povos reconheçam que Jesus é o Senhor. Para que a dívida seja paga. Para que as pessoas conheçam o poder de salvação que há no Evangelho. Para que a justiça de Deus se manifeste sobre aqueles a quem Ele chamou para si. Para que a glória dele se manifeste em nome de Cristo Jesus. Aí está a base, aí está a visão, aí está a verdadeira teologia da missão. É nesse poder que seguimos, é nesse caminho que andamos, para que o nome de Cristo seja glorificado e o Deus Pai reconhecido. Amém? Oremos. Bondoso e santo Deus, nossa gratidão a Ti, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua graça. E nessa noite, Pai, ouvimos a Tua palavra, fomos confrontados com o Teu Evangelho. E pedimos ao Senhor que os corações aqui se abram, a começar pelo meu. Que os nossos corações se abram, Pai. Nossa mente se abra. Que haja transformação, que haja mudança. Que nós possamos, ó Pai, viver pela real motivação. Que possamos ir e pregar pela real motivação. E que possamos andar na real motivação, que é a Tua glória e o Teu poder. Perdoa-nos, ó Pai, quando erramos. Perdoa-nos, Senhor, quando desviamos. E ajuda-nos, ó Pai, a andar segundo os Teus caminhos e propósitos, para a glória do Teu nome santo, por louvor e honra, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Amém e amém.